Algumas doenças são classificadas como emergentes, algumas doenças são classificadas como reemergentes. Doenças emergentes, moçada, são doenças novas, enquanto que doenças reemergentes são doenças que estavam controladas, entretanto voltam para perturbar o juízo da gente. Aumentam em número de casos, voltam a aumentar em número de casos. Quando a gente fala, pessoas, em doenças emergentes, em doenças novas, posso falar disso para uma determinada região. Exemplos de doenças novas no Brasil, nos últimos anos, é o caso, moçada, de chikungunya, né? Primeiro caso de chikungunya no Brasil, em 2013, trazido lá por imigrantes haitianos, se deu super de bem no Brasil, particularmente na região Nordeste. E Zika. Primeiro caso de Zika em 2014, trazido provavelmente por turistas da Copa do Mundo, se deu super bem aqui no Brasil, particularmente no Nordeste. Em outras palavras, uma das maneiras de chegarem doenças novas numa região através de movimentos migratórios, né? Nem que sejam movimentos migratórios, por assim dizer, temporários, né? Migração, turismo e etc. Mas, moçada, se você pensa em termos de mundo, doenças que são novas, é o caso, gente, lá do Ebola. Primeiro caso de Ebola é de 1976, lá na África. É o caso da AIDS, primeiro caso de AIDS, 1980, nos Estados Unidos. Existem relatos de casos de AIDS na África, esporadicamente, antes de 1980, mas eu diria que a AIDS começa de valendo somente lá em 1980, nos Estados Unidos. É o caso, moçada, lá da SARS, em 2002, na China, da Covid-19, em 2019, também na China. Começando um pouquinho sobre esses caras. SARS, moçada, foi lá uma doença que existiu entre 2002 e 2003, SARS, Síndrome Aguda Respiratória Severa, que também, gente, ficou conhecida com o nome de pneumonia asiática. Como é que aparece uma doença nova? Ora, aparecer uma doença nova numa região, através de imigração, através de turismo, tranquilo. Quer dizer que ela já existia em outra região. Mas como é que a doença surge numa determinada região? Ora, pneumonia asiática, causada por um tipo de vírus chamado de coronavírus. E, gente, a doença circulava, o vírus, naturalmente, entre mamíferos silvestres lá da China. Para poder passar dos mamíferos silvestres para os humanos, a ingestão da carne de caça. Particularmente, moçada, um mamíferozinho chamado civeta, onde você tinha o vírus naturalmente circulando, sendo que uma vez que humanos ingerem o civeta, utilizam lá a civeta como alimento, né, você vai ter mutações no vírus. E a partir de então, o vírus começa a passar de uma pessoa para outra aí na conversa. Uma das maneiras, moçada, que nós temos para surgirem novas doenças é vírus que existem naturalmente em animais silvestres, entram em contato com humanos, sofrem mutações e passam a atingir humanos. Foi assim, por exemplo, com ebola. Existe um ciclo natural do ebola entre animais como morcegos e macacos, depois passa a se instalar em humanos. Foi assim com a AIDS. Existe uma versão do vírus da AIDS chamado SIV, vírus da imunodeficiência em símios, que ataca macacos. E aí passa para humanos, sofre mutações, surge o HIV, vírus da imunodeficiência em humanos. Nesses dois casos, ebola e AIDS na África, né, provavelmente pela ingestão de carne de macaco. Então, algumas regiões da África, a moçada tem o hábito de comer carne de macaco, comeu lá talvez um macaco com vírus ebola, comeu um macaco com vírus SIV, passa para o humano, surge o ebola em humano, surge o HIV em humanos, através de mutações. Né? Então, contato com animais silvestres, seguido lá de mutações nesse caso. E aí, o bendito lá do SARS, Síndrome Aguda Respiratória Severa, vai basicamente, moçada, causar febre alta, vai causar tosse seca
e vai causar dificuldades respiratórias. Os casos começaram na China, se alastraram para o mundo inteiro, mas, gente, durou mais ou menos um ano. Surge em 2002, em 2003, nós já não tivemos mais casos de SARS e de lá para cá, nós nunca mais tivemos casos de SARS, de síndrome aguda respiratória severa. A pandemia, ela foi controlada. Entretanto, isso era 2002, né? Número 1, né, a economia da China já era muito boa, mas não era tão boa quanto hoje, o que quer dizer que você não tinha muito movimento de turistas chineses da China para outros lugares do planeta. Aliás, no mundo inteiro, o turismo não era tão forte quanto é em 2019. Por isso que em 2019 surge, moçada, lá o Covid-19, causado, gente, por uma nova versão do coronavírus, uma versão mutante do coronavírus, um novo coronavírus aqui na parada. Como é que surge, moçada? Covid-19 surge lá na China. Os primeiros casos, gente, lá na cidade chinesa de Wuhan, lá na China, em dezembro de 2019. Por isso que o nome da doença é Covid-19. 2019, um ano lá onde o primeiro caso foi registrado. E, moçada, novamente, devido à ingestão de mamíferos silvestres. É o caso, moçada, lá de possivelmente um morcego. Nós temos uma dúvida se realmente é isso. Ou então, um outro animal silvestre chamado pangolim. Né? Nós não sabemos exatamente o que é que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, chineses lá, com o hábito de comer carne de morcego, de pangolim, etc., passa para o humano, mutações acontecem, e daí, moçada, a gente vai ter, nesse caso, a doença passando para humanos. A partir de então, a doença ela é altamente transmissível e, gente, lá vai causar febre alta, lá vai ela causar tosse seca, lá vai ela causar dificuldades respiratórias. Entretanto, apesar dela ser muito parecida com o que foi a SARS em 2002, 2003, ela apresenta uma transmissibilidade bem mais alta, então ela é muito mais fácil de ser transmitida e, além da maior transmissibilidade, apresenta uma maior taxa de letalidade. Ela vai ser bem mais letal aqui nesse caso. Daí, uma preocupação bem maior. Gente, 2019, na economia da China, bem mais forte. Isso quer dizer que muito mais chineses com dinheiro para poder viajar por aí mundo afora. Então, o movimento de turistas da China para outros lugares do planeta bem grande, principalmente para a Europa, né? E de logo lá da China se instalou na Europa. E da Europa, a moçada começou a se espalhar por aí, mundo afora. Né? Nesse caso lá, por que a Covid-19 está sendo muito mais violenta do que a SARS? Né? Primeiro, a economia da China muito mais bombante, então muito mais chineses viajando para fora da China para outros países, principalmente para a Europa. E, moçada, economia da China bombante, muito mais pessoas viajando para a China a negócios. No mundo inteiro, um movimento turístico muito maior. Isso quer dizer que entre 2002 e 2019 o crescimento do turismo foi violento no mundo todo, pessoas viajando o tempo inteiro de um canto para outro, um canto para outro, um canto para outro, e a doença se espalhando por aí, mundo afora, muito mais rapidamente. Além dela ser mais transmissível e de maior letalidade. Como a transmissão pode se dar de pessoa a pessoa, de modo direto, ou também de modo indireto através de objetos contaminados, né? Exatamente, numa tentativa de controlar a pandemia, a maioria dos países no mundo acabou impondo quarentenas para isolamento social. Aquela história que a gente estava comentando em doenças de transmissão direta, né? A galera ficar em casa para não pegar a doença e para não passar a doença, para tentar diminuir o número de infectados. Né? Todo mundo viu, moçada, nos jornais, nas revistas, na internet. O objetivo da quarentena, a princípio, é que se você não tiver a quarentena, o isolamento social, o vírus, ele circula muito rápido. E o grande número de pessoas infectadas faz com que a epidemia tenha uma curva desse jeito. O grande problema é o grande número de pessoas infectadas acabar
crescendo muito rápido, acima da capacidade de suporte do sistema de saúde público. Ou seja, por mais que muitas pessoas apresentem sintomas leves, por mais que muitas pessoas não tenham sintomas da doença, não vão precisar ser tratadas, não vão precisar ir para o hospital, aquela pequena porcentagem de pessoas que vão ter sintomas, que vão ter que ir para o hospital, se a doença cresce muito rapidamente, vai ter muito mais gente do que o sistema de saúde pública consegue tratar, do que o sistema de saúde pública consegue, nesse caso, suportar. Daí, em alguns países, como por exemplo na Itália, a gente teve uma taxa de mortalidade muito, muito alta, porque o número de casos subiu tão rápido que não tinha hospital para todo mundo, não tinha UTI para todo mundo, não tinha respirador para todo mundo, porque uma vez que o cara tem dificuldades respiratórias violentas, às vezes o paciente ele tem que ser entubado, ligado a uma máquina chamada de respirador, que vai respirar por ele, já que ele não consegue respirar, e gente, não vai ter respirador para todo mundo, não vai ter UTI para todo mundo, não vai ter hospital para todo mundo, e a taxa de mortalidade aumenta um bocado. A ideia da moçada, com o isolamento social, com as quarentenas, é tentar, como se usou muita terminologia, achatar a curva, fazer com que o número de casos vai aumentar, vai, é inevitável, mas fazer com que o número de casos aumente de maneira bem mais suave, uma vez que o número de casos aumenta de maneira bem mais suave aos pouquinhos, não ultrapassa, ou espero eu não ultrapasse, ou ultrapassa pouco a capacidade de suporte do sistema de saúde pública, o que quer dizer que aqueles casos graves, aqueles poucos casos graves, a gente vai ter condições de tratar com eficiência maior, né? Porque você vai ter lá UTI, vai ter respirador, para poder inclusive diminuir a taxa de letalidade, né? Em relação lá à Covid-19, maior parte dos casos vai ser assintomática, maior parte das pessoas nem sabe que contraiu o vírus, ou então, moçada, com sintomas leves, que não exigem hospitalização. Entretanto, algumas pessoas, especialmente os chamados grupos de risco, eles podem acabar desenvolvendo sintomas bem mais graves, sintomas bem mais violentos. Dentro, moçada, lá dessas pessoas no grupo de risco, pessoas acima de 60 anos de idade, a imensa maioria das pessoas mortas, pessoas, moçada, idosas, mais de 60 anos de idade, e ou pessoas que têm alguma comorbidade. O que significa isso, comorbidade? Alguma, moçada, condição prejudicial para a saúde da pessoa, que somada com o efeito do novo coronavírus, acaba fazendo os sintomas serem bem mais violentos, né? Dentre as principais comorbidades, diabetes tipo 2, asma, problemas cardiovasculares e daí por diante. De modo que, especialmente para as pessoas que estão no grupo de risco, o isolamento é fundamental, né? Porque, bem ou mal, uma pessoa jovem, se ela pegar a doença, ela pode ter os sintomas? Pode, pode, mas a probabilidade é baixa, né? O risco ele é bem menor, né? Claro, de vez em quando morre uma pessoa mais jovem, ok, mas o risco ele é bem mais baixo, enquanto entre as pessoas no grupo de risco, a probabilidade de desenvolver sintomas graves, de morrer, ela é muitíssimo mais elevada, né? De maneira que a quarentena, o isolamento social, para evitar a transmissão, né? Para evitar que você se contamine com a doença aí nesse caso. A gente estava falando sobre doenças emergentes, né? Doenças novas no mundo. Doenças emergentes estavam controladas, voltam a aumentar em número de casos. Por exemplo, gente, em relação ao Brasil, é o que acontece com dengue. Dengue, moçada, veio da Ásia, chegou aqui no Brasil nos anos 80, mas logo foi controlada e desapareceu. Passou vários anos quietinha, sem acontecer nada, e no final dos anos 90, ela volta de valendo. Estava controlada entre os anos 80 e o final dos anos 90, no final dos anos 90 volta a aumentar violentamente o número de casos. O que aconteceu para os casos de dengue explodirem no Brasil? Falta de controle
do mosquito da dengue. Lá foi ele se multiplicar de maneira descontrolada, se alastrar, e hoje em dia a dengue é um problema seríssimo. É o caso, gente, em termos de Brasil, de febre amarela. Febre amarela, moçada, a princípio ela é endêmica da região norte do Brasil, mas já existiu febre amarela no território nacional inteiro. No começo do século XX, trabalhos do médico sanitarista carioca Oswaldo Cruz, exterminou a chamada febre amarela urbana. Então, a febre amarela foi praticamente erradicada na maior parte do Brasil. Sobrou a febre amarela silvestre, a febre amarela que vive, moçada, na região de floresta e na região amazônica, floresta pra caramba, não tem como controlar a febre amarela silvestre. Então, existe por lá, e se Deus quiser, sempre vai existir. Porque enquanto houver floresta amazônica, vai haver mosquito, vai haver alguns animais silvestres como macacos, que são reservatórios da febre amarela, mantendo o ciclo da febre amarela. Entretanto, na região sudeste, desmatamento fez com que alguns macacos com febre amarela se aproximassem de regiões urbanas atrás de comida. Um mosquito pica um macaco doente, pega o vírus, pica uma pessoa doente e a doença volta a acontecer em humanos. Em algumas regiões do Brasil, lá na região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, tinha áreas onde fazia mais de 50 anos que não tinha um caso de febre amarela. E em 2016, a febre amarela volta. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, provavelmente desmatamento. Enquanto o macaco estava lá no meio do mato de boa, não entrava em contato com humanos, não tinha problema. Mas aí desmata, não tem mais o que o macaco comer, ele vai atrás de áreas urbanas, atrás de alimento. Não é o macaco que transmite, ele é reservatório. Lembre que é reservatório, não transmite a doença. O macaco morder você, você não pega a febre amarela. Entretanto, o mosquito pica o macaco, pega o vírus, pica você e passa o vírus para você, e a febre amarela reemergiu. Depois de muito tempo controlado, volta a aumentar o número de casos. E em todo o mundo, doenças, moçada, reemergentes incluem o sarampo. Por que o sarampo ele voltou? Falta de vacina, né? A moçada não está mais se vacinando. Sarampo é uma doença facilmente controlável por vacina, mas a moçada está afrouxando na vacinação. 2 motivos. Número 1, os movimentos antivacinais. Alguns anos atrás, um cara fez uma pesquisa sugerindo que a vacina contra sarampo aumentava o risco de autismo nas crianças. Cara, logo isso viralizou na internet e a galera ficou com medo de vacinar os filhos para o filho não desenvolver autismo. Essa pesquisa já foi mostrada que está errada, ela já foi, por assim dizer, negada várias vezes. A própria revista que publicou essa pesquisa publicou uma retratação dizendo que essa pesquisa não está correta, que os resultados não são corretos e que não existe essa história de vacina da autismo. De maneira, moçada, que esses movimentos antivacinais, baseados nas fake news da vida de internet, estão prestando um grande desserviço, né? Porque muita gente acredita no que a internet coloca, não vacina o filho para o filho não ter autismo. E a criança acaba desenvolvendo sarampo. Depois de vários anos com o número de casos de sarampo caindo, o número de casos está voltando a crescer, né? Principalmente porque a moçada não está lá se vacinando. Outro problema em relação à vacina contra o sarampo é que ela é fruto, ela, por assim dizer, tem lá a diminuição no uso, da vacina contra o sarampo, é fruto do próprio sucesso da vacina. A vacina funciona tão bem que o sarampo desaparece da região. No que o sarampo desaparece da região, algumas pessoas pensam, não existe mais sarampo, eu não preciso mais me vacinar. E é nessa brincadeira, a galera deixa de se vacinar e a vacina volta. Então ela funciona tão bem que chegou a hora que ninguém mais tem sarampo. Como não tem mais sarampo, ninguém tem mais medo do sarampo, ninguém se vacina mais, o que abre o caminho para a vacina, para o sarampo, para poder a doença voltar. Então, o sarampo voltou no mundo inteiro, devido aos movimentos antivacinais. Um vacilo, se você nesse caso lá, Landim, mas eu vi uma matéria tal dizendo que vacina dá doença X, Y e Z e dá autismo. Ô moçada, eu coloco 500 mil outros artigos dizendo que isso não faz sentido. Cuidado com as fake news. E a galera com medo lá de vacinar, com medo de pegar uma doença, e a galera que não vacina porque esquece. Porque esquece que o sarampo ainda existe, ainda pode matar, se confia demais, não tem mais sarampo. Tem sim, não esqueça de se vacinar. Outras doenças que são reemergentes no mundo inteiro, sífilis e gonorreia. Sendo que sífilis e gonorreia são infecções
sexualmente transmissíveis. Por que sífilis e gonorreia estão reemergindo? Porque ninguém tem mais medo de AIDS. O que tem a ver, Landim? Sífilis e gonorreia estarem reemergindo com a moçada não ter mais medo de AIDS. Só tudo. AIDS, moçada, surge em 1980. E nos anos 80, moçada, a AIDS foi um massacre. Morreu gente pra caramba de AIDS. O pessoal da minha geração, né? Eu nasci em 77, né? Então peguei lá, nos anos 80, lá, parte da minha adolescência, né? A galera morria de medo de pegar AIDS. Né? Exatamente que a gente via a maior galera morrendo de AIDS. Né? Cazuza, Renato Russo, Fred Mercury, etc e tal. Entretanto, a partir dos anos 90, foi desenvolvido o coquetel anti-HIV. Ele não chega a curar AIDS, mas ele bloqueia a reprodução do vírus. E o resultado, que a pessoa que toma o coquetel, o vírus continua dentro da pessoa para o resto da vida. Inclusive, a pessoa pode transmitir o vírus, mas não morre mais de AIDS. De maneira que, hoje em dia, a AIDS, ela praticamente não mata. Ela mata muito pouco, enquanto você estiver tomando o coquetel. Claro que o coquetel tem uma série de efeitos colaterais, né? São várias drogas que você utiliza. Tem drogas que aumentam o risco de depressão e suicídio, tem drogas que dão enjoo, náuseas e etc e tal. Mas aquele lance, né? Se você não tomar o coquetel, você desenvolve os sintomas de AIDS e morre. Se você tomar o coquetel, aguentar os efeitos colaterais, o número de vírus em você vai ser pequenininho, você não desenvolve os sintomas de AIDS e leva uma vida quase que normal na medida do possível. Interessante, quando eu falo dessa história, ninguém escuta a parte do efeitos colaterais violentos. Todo mundo só escuta a parte do ninguém morre mais de AIDS. E o resultado é que, devido a essa história do coquetel fazer com que a AIDS mate muito pouco hoje em dia, o resultado, moçada, é que a galera está afrouxando com a prevenção contra a AIDS. O pessoal da minha geração usava camisinha porque morria de medo de pegar AIDS, mas vocês, a maior parte de vocês que estão me assistindo, já vivem numa geração onde existe o coquetel anti-HIV, onde, moçada, enquanto o cara tomar o coquetel, ele não manifesta os sintomas, ele, moçada, não vai ficar doente, vai levar uma vida quase normal, aguentando os efeitos colaterais da medicação, mas vai sobreviver e não vai morrer de AIDS. Vocês não viram nenhum grande ídolo de vocês morrendo de AIDS, né? Então, o rock lá dos anos 80, pô, morreu uma galera lá de AIDS, né? Os artistas de hoje, quem é que tem AIDS, HIV, quem é que morreu disso? Ninguém. Então, digamos que a geração de vocês não sofreu a AIDS como a minha geração sofreu. E o resultado? Vocês perderam medo. Hoje em dia o cara pensa, não vou usar camisinha não. Se eu pegar AIDS, é só tomar o coquetel que eu não vou morrer de AIDS, eu não vou desenvolver os sintomas. Mas vai ter que aguentar os efeitos colaterais do coquetel. Tem, inclusive, tantos efeitos colaterais às vezes que algumas pessoas abandonam o coquetel. Tem gente que diz assim, prefiro morrer de AIDS do que continuar tomando essa porra, de tanto efeito colateral que tem. Ou seja, a vida de quem toma o coquetel não é um mar de rosas. Vai ter que aguentar os efeitos colaterais do coquetel pro resto da vida. Melhor do que morrer de AIDS. Ainda assim, melhor do que tudo isso, se prevenir. Use a bendita da camisinha. Acontece, moçada, que ninguém me escuta quando eu conto essa história. Todo mundo só escuta a parte do AIDS não mata mais. AIDS não mata mais. E a galera não está usando camisinha e o número de casos de AIDS crescendo. Depois de alguns anos, com os casos de AIDS caindo um pouquinho, voltou a subir. Especialmente, moçada, entre homossexuais do sexo masculino. Nos últimos anos no Brasil, o grupo de pessoas onde eu tenho o maior aumento no número de casos de AIDS entre jovens homossexuais do sexo masculino. Por quê? Porque às vezes o casal heterossexual, ele usa a camisinha, não é nem com medo de pegar AIDS não, é com medo de engravidar, né? Aí acaba utilizando o preservativo para não engravidar. Mas claro, né? Em relações homoafetivas lá não tem perigo de engravidar. E se você não tem medo de AIDS, vou usar a camisinha para quê? E a galera tá usando muito pouco camisinha. A geração de agora é a geração que menos usa camisinha desde que a AIDS surgiu. Por quê? Porque a moçada perdeu o medo da AIDS. E o resultado? Não apenas a moçada não usando camisinha. O número de casos de AIDS está subindo, como outras infecções sexualmente transmissíveis estão se aproveitando disso para poder subir. Então, se você não usa camisinha, não apenas você se arrisca a pegar AIDS, como você se arrisca a pegar sífilis, gonorreia, e todas as DSTs estão se aproveitando, que a galera está perdendo o medo de AIDS,
Que a galera está deixando de usar a camisinha porque não se preocupa mais com a AIDS, porque se confia no coquetel. E nessa brincadeira, o número de casos de infecções sexualmente transmissíveis está aumentando. Doenças anticontroladas voltam a aumentar em número de casos. Gonorreia preocupa um pouquinho mais, né? Nos anos 2000 surgiu uma versão da gonorreia chamada supergonorreia, que ela é resistente a antibióticos. Antigamente, tu pegava a gonorreia, tomava antibiótico, ficava zerado, pronto para pegar a gonorreia de novo. Hoje em dia, se você pegar a supergonorreia, ela é extremamente resistente a antibióticos, de maneira moçada. Você está lascado. Não apenas você não se cura, como aumenta a chance de você transmitir para outra pessoa e o número de casos aumentando. Aliás, semelhante ao que acontece com a tuberculose. É outra doença reemergente no mundo inteiro. Por dois motivos, né? Primeiro que as bactérias estão super resistentes contra a tuberculose. Então antes o cara tinha tuberculose, se tratava, ficava zerado. Hoje em dia o cara não fica zerado porque a bactéria é resistente e o cara transmite tuberculose para outras pessoas. E o número de casos aumenta. E o segundo motivo, por causa da AIDS, né? Lembrem que a AIDS em si, ela não mata, mas ela baixa a imunidade para as infecções oportunistas matarem. Sendo moçada que tuberculose é uma das principais infecções oportunistas que matam as pessoas que têm os sintomas de AIDS. Então a AIDS em si, quando você desenvolve os sintomas, não é a AIDS que te mata, ela enfraquece o sistema imunológico, você desenvolve infecções oportunistas como tuberculose e mata. Um dos motivos pelo qual tuberculose está voltando a crescer. Né? O que é que explica reemergência? Reemergência tem a ver com afrouxamento no controle, afrouxar com o mosquito da dengue, afrouxar com o uso de camisinha, afrouxar com vacina. Mas, moçada, doenças emergentes podem acontecer também devido a desmatamento. Eu desmato, não tem mais do que o macaco coma no meio do mato, ele se aproxima de áreas urbanas atrás de comida, o mosquito pica o macaco, pica a pessoa, passa a doença para a pessoa. Tem a ver, moçada, com mutações, né? Surgimento de bactérias resistentes contra antibióticos, como na gonorreia, como na tuberculose, alguns dos fatores que explicam a reemergência.